Minha gente, é com alegria que eu volto aqui em pouco tempo pela terceira vez. Valdemar Borges, pré-candidato a deputado federal, que bom que você está aqui. Quem mais tem pré-candidato que está presente aqui conosco? Tem mais pré-candidatos? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, aleluia. A gente falava que eu estava rodando, né? Eu tenho rodado a Bahia, no que a gente chama de caravana pela estrada, a convite das bases. E aí Geraldo, que é meu esposo, ele falou, aleluia, cadê? Abre a agenda com a Raíssa. E eis que o aleluia me chama para voltar em Juazeiro. Eu até falei com o Geraldo assim, amor, eu vou falar com o aleluia, que a gente já foi lá 2 vezes. Ele atende o pedido de aleluia. E aí, eis-nos aqui. Uma alegria, porque é bom que a gente encontra com carinhas e a gente guarda no coração os presentes. Ó, esse aqui foi presente de Juazeiro, aleluia. Ó. Fiz questão de trazer minha pulseirinha presente de Juazeiro. E aí a gente vai conhecendo pessoas, vai podendo rever, vai podendo dar abraço, vai podendo olhar nos olhos e ver pessoas que estão lutando com o mesmo propósito. Diego Castro, eu falo que foi o primeiro que me convidou para rodar a Bahia. Então, o meu primeiro pé na estrada foi lá atrás, março, abril. Não, a gente já fez em 2021, mas para 2022 foi lá para março, mais ou menos, quando a gente roda, não foi? Fevereiro, final de fevereiro. E a gente tem rodado a Bahia com essa intenção de conhecer a realidade local. Quem aqui assistiu meus vídeos na época da Covid? Levanta a mão. Ajudou? Muito. Ajudou, encorajou, deu esperança. Gerou muito problema. Eu não quero falar aqui de pandemia para vocês, mas eu quero linkar minha fala no que eu vivi naquela época. Quando a gente não tinha esperança frente a um vírus, que a gente não tinha direcionamento, tinha uma luz no fundo do túnel, que quando teve a primeira publicação científica que dizia assim, vírus novo, cientistas vão para dentro dos laboratórios, pegam medicações que já existem, e a pergunta é, o que nós temos? As medicações que existem tratam esse vírus. Sai uma primeira publicação dizendo que hidroxicloroquina, ivermectina, nitaxosanida, que é o princípio do Anitta, poderiam melhorar a doença porque em laboratório acabava com o vírus. Nós não tínhamos nada. Mas naquele momento do desconhecido, uma luz apontava. Nós precisamos de ousadia e coragem para pegar aquilo que estava no laboratório, mas com medicamentos já existentes há décadas. E trouxemos isso para a nossa prática. E eu estou falando antes da vacina surgir, eu estou falando de 2020, que a vacina começou em janeiro de 2021. Então, no ano de 2020, que a gente só tinha a opção de tentar tratar, quando aquela caminhada começou e a gente conseguiu colher frutos, eu chegava em casa e dizia para o meu marido, para os meus filhos, o que eu estava vivendo, que o paciente melhorava, que o paciente estava assim. E foi assim que os vídeos nasceram. Eu falava em casa, eu chegava em casa empolgada, eu falava, Gê, aconteceu isso, isso. E ele, peraí, fala de novo. Aí ele punha o celular na minha frente. Eu falei, o quê? Fala de novo, o que você acabou de contar aqui pra gente. Os vídeos começaram a nascer quando eu voltava pra minha casa e falava com os meus. Então o Geraldo, ele tá até aqui comigo agora, ele tá mais no bastidor, lá no fundo. Geraldo, ele me ajudou a enfrentar aquilo com ideias, com estratégias. Mas a gente não tinha muito o que fazer. Vocês viram o cenário. O que me chamou a atenção naquela época é que eu colhia resultados, eu via que as pessoas melhoravam. E começaram a sair algumas publicações dizendo, não tem evidência, não tem evidência. Só que eu vou deixar para vocês aqui uma verdade. Os trabalhos científicos publicados, eles tinham 10, 15, 20 páginas sobre o que estava acontecendo sobre a medicação, dos grupos que eram estudados. E na conclusão, lá embaixo, dizia assim, precisa de mais estudos, não tem evidência. Só que quando você lia o trabalho, estava escrito que o grupo tal que tomou medicamento, ele melhorou. Que o grupo tal tomou medicamento e não internou. Mas a conclusão de quem escrevia, mandado por quem, com interesse de quem, não me cabe aqui julgar, mas a conclusão era, não tem evidência.
Só que a minha prática me mostrava que dava certo, que melhorava. E eu continuei a jornada, mesmo sendo atacada, humilhada, apedrejada, processada, porque eu via que tinha resultado e que estava entrando boi na linha. Vocês conhecem essa expressão, boi na linha? Sabe boi na linha? Eu falei, gente, tem boi na linha. Tem alguma coisa que eu não sei o que é, que está impedindo as pessoas de acessarem. Aqui, ó, eu não quero saber desse povo não, eu vou continuar fazendo. E eu estou em Porto Seguro, Miguel. O governo de Rui Costa fechou o hospital municipal em 2018. Então a gente estava numa cidade que não tinha hospital municipal. Eu só tinha um hospital estadual, onde eu trabalhava e via que era muito quente, muito cheio. Sempre com falta de vaga. Agora eu vou transpor o período de pandemia e vou entrar na política. Naquela época, era algo que a gente não sabia muito para onde que ia. E quais sentimentos que brotavam naquela época? Medo. Perseguição, insegurança. Tristeza. Dúvida. Não era um cenário bom. Pula e vem para cá. 11 de julho de 2022. Qual é o cenário que nós temos hoje na política baiana? O que nós vivemos hoje no cenário político da Bahia? Descaso. Opressão. Insegurança. Abandono. Perseguição. Medo. Desesperança. Desvio. Corrupção lá em cima. Vamos parar por aí, né? Daqui a pouco a gente sai chorando. O nosso cenário político atual, ele não é favorável. Só que, quando nós nos levantamos lá atrás para a Covid, e eu vou dizer que, assim como Raíssa Soares se levantou em Porto Seguro, outros profissionais médicos que nunca foram políticos também estão nesse cenário de pleito nacional. Mayra Pinheiro, sabe quem é Mayra Pinheiro? Ceará. Roberta Lacerda, Rio Grande do Norte. Maria Emília Gadelha, São Paulo. Nise Yamaguchi, São Paulo. Alessandro Loyola. Outras vozes estão se levantando porque nós que vivemos aquela realidade lá atrás, a gente viu que tinha jogada política nessa história para impedir que a medicação chegasse nas pessoas. Pessoas que estavam ocupando cadeira de poder decidiram a vida das pessoas. Quem perdeu paciente, familiar ou amigo de Covid aqui, levanta a mão. Sinto muito. Eu sinto muito, porque essa doença tem tratamento. E esse boi na linha, esse impedimento, eu não sei que nome que a gente dá a isso. Mas essa indignação me fez estar aqui hoje, 11 de julho de 2022, e falar: eu estou no pleito eleitoral porque eu vou ajudar essa Bahia a sair do lugar que se encontra. A indignação do que eu vivi lá atrás é a mesma indignação que eu tenho do cenário político da Bahia atual. Sabe o posto de Mairel, em Cuba? Vocês lembram do posto de Mairel? Sabe quantos milhões de dólares foram emprestados para Cuba para fazer aquela ponte? Quase ponte, né? Ponte de Mairel. Porto de Mairel. Quantos milhões de dólares foram cedidos pelo BNDES para fazer aquele porto? 957 milhões de dólares para fazer aquela ponte. Esse mesmo valor, você sabe que se a presidente Dilma Rousseff tivesse aplicado isso na 101 hoje, naquela época que foi 2014, a 101 na Bahia estava duplicada. E esse dinheiro foi desviado para um porto em Cuba, para trocas de favores. A picolé dava para fazer umas 10. A picolé dava para fazer umas 10. Entendam a lógica de quem está no poder. Nós precisamos lutar pelo nosso Estado. Nós precisamos lutar pelo nosso Estado, pelas políticas que vão ser decididas. Por isso que é tão importante a decisão de quem vai trabalhar, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para que as pessoas não fiquem solitárias. O que aconteceu com Bolsonaro em 2018? Não tinha quem ficasse quase do lado dele.
ele fica só, não tinha quem ficasse do lado dele. Por isso que nesse momento, quando a gente caminha, eu fiz questão de atender um pedido de Alexandre Aleluia, porque é alguém que é Bolsonaro. É alguém que está ali, ó, defendendo as pautas, que apanha na Câmara de Vereadores como vereador de Salvador. É alguém que discute, que está ali pro fronte. Quando eu me disponho a estar com o Diego Castro, é porque eu sei que alguém aguerrido que luta pelos valores, luta por aquilo que acredita. Não é para fins eleitoreiros, ou chega aqui e faz uma figura para pintar de político. Se alguém quiser que eu me pinte de política, sinto muito, essa é a raiz, senão mudo a cara. Porque se a gente não for verdadeiro, nós vamos ficar com o mesmo histórico de políticas que tem por aí. Quantos políticos passaram por Juazeiro em época de campanha que prometeu essa ponte e não cumpriu? Quantos políticos vieram aqui e usaram do poder público para poder angariar votos e deixaram? Continua Juazeiro sem plano diretor, por quê? Por que Juazeiro não tem plano diretor? O que falta? Vontade política tem que vir do ardente à essência. As pessoas que vão estar ocupando cadeira de poder, elas têm que mostrar para vocês a trajetória delas. Sabe o que eu tenho dito? Querem votar em quem já é um parlamentar? Olha o que ele fez. Olha a trajetória de Alexandre Aleluia na Câmara de Vereadores de Salvador. Vocês vão se orgulhar com Alexandre Aleluia. Vocês vão saber que na hora de votar não se omitiu. Na hora de se posicionar foi para a tribuna e defender. Porque entendam, quando existe um projeto que tem que ser pautado e é um projeto maluco, que alguém cria um projeto. Vamos supor aí que o projeto é maluco. Ele vai defender. Se não tiver o oponente para convencer os demais, não, realmente não é verdade, não podemos, para trazer lucidez para as decisões. Nós precisamos entender que esse governo Bahia, que está no executivo, que é o poder da caneta do governador, ele vai precisar da Assembleia Legislativa para apoiar os seus projetos de execução do Estado. Se ele não tiver maioria na Assembleia Legislativa, ele vai ter dificuldade de governar. Por isso que é importante vocês levarem a mensagem da esperança e fazer as pessoas não terem dúvida. E nós não podemos eleger só Alexandre Aleluia, não. Senão ele será o único deputado estadual da ALBA, deputado federal lá da Câmara do Congresso, e a gente vai passar aperto. E Diego Castro, como o único deputado estadual da ALBA, vai passar aperto. Nós escutamos Capitão Alden contar para nós. Capitão Alden é o único deputado estadual hoje que está lá na Assembleia Legislativa defendendo a bandeira verde e amarela. Vocês sabiam que na Bahia aprovou a lei de fake news? Vocês sabiam disso? Que quem multa até quase 20 mil reais, quem postar em redes sociais alguma coisa que seja considerado por um grupo que a gente não sabe quem é, que seja considerado fake news, sobre pandemia, sobre Covid, multas de até 20 mil reais. É fake news para eles, né? Quem é que determina o fake news? Então entendam, quando nós, e aqui por isso que é tão importante ter tantas cidades representadas, vocês, eu não tenho dúvida, vocês já decidiram. A nossa preocupação é quem está lá fora. E temos um grupo grande na dúvida. Esses nossos irmãos patriotas, que são família, que respeitam a igreja, que respeitam o senso de justiça, que tem pátria no coração, que quer ver os seus filhos sem estar contaminados com ideologias malucas que querem transformar a cabeça das crianças, têm os mesmos princípios que vocês, mas eles têm dúvidas em quem eles vão apoiar. Então o que eu digo? Eu sempre digo isso. Nós somos vários. Vai ter a convenção agora 22 de julho, que a partir da convenção do partido, os pré-candidatos vão se tornar candidatos. Aí vão ficar registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós teremos 45 dias de campanha. Mas nós precisamos, e vocês precisam em Juazeiro, organizar os movimentos para que tenham votos concretos e duvidosos, e um não precisa tirar o apoiador do outro. Vocês precisam trabalhar em bloco, em grupos, mas para poder trazer o duvidoso. Mas aquele que já está com outro que é da base da direita, que está junto com o Bolsonaro, não precisa tirar ele não. Trabalha com os grupos. Isso vai além muro. Agora, é claro que se alguém está apoiando um pré-candidato, que vai ser candidato, e que você sabe que ele é de esquerda, que ele tem bandeiras que ele vai defender, o aborto, que ele vai defender, fechamento de igreja,
sigla do partido dele, que é basicamente PT, PSOL e PCdoB, são siglas de extrema esquerda que estão defendendo isso. O pessoal do União Brasil é um pessoal que ficou miscigenado. É ou não é? Eles ficaram meio sem decisão do que eles estão apoiando. Parece que está apoiando todo mundo e eu apoio a todos para conseguir votos de todos. Mas eu preciso da essência. Eu preciso trazer essas pessoas para o conhecimento do que eu acredito. Naquilo que eu acredito, eu vou estender meu braço para aquele que vai me representar no poder legislativo, tanto como deputado estadual como deputado federal. No pleito majoritário, é majoritário que só tem um. Só tem João Roma, só tem Bolsonaro, só tem Raíssa. Esse pleito majoritário, a gente caminha em bloco. E aonde a gente tem passado, a gente tem visto muitas pessoas quererem dar apoio à ACM para governo. Verdade ou mentira? Verdade. Hoje mesmo vim de Centro-Sé, daquela região. Então, cabe a nós levantar o nome de João Roma. Cada vez que eu estou perto de João Roma, eu tenho mais orgulho do futuro governador da Bahia. Ele tem integridade, é família, é pai, entende de agro, é irrigante, é sensível. Ele pode estar trazendo decepção para alguns por não fazer a velha política que todo mundo está acostumado a fazer. Mas eu entendo que a Bahia precisa de gente com firmeza de propósito para poder atropelar o que está acontecendo atualmente. E quanto mais eu estou perto de João Roma, eu fico segura de que nós teremos um governador que tem mãos firmes, mas não é desonesto. Tirem a dúvida do coração daquele que tem dúvida. Tirem a dúvida. Ah, não sei se João Roma pega, já pegou. Já pegou. Nós é que temos que manter naquela fogueirinha os gravetos de madeira e não deixar a chama apagar. Somos nós. Ele já pegou. Ele já bateu o martelo e vai sair. Ele é o candidato a governo de Bolsonaro. Ele está na majoritária comigo. E se vocês prestarem atenção, a Bahia foi o primeiro estado a definir majoritária e nós não arredamos o pé. Quem viu isso? É verdade. A Bahia foi o primeiro estado e desde fevereiro, nós estamos em julho, que nós estamos mantendo o mesmo discurso. Talvez não está com os olhos de quem conhece política. Quem está sempre em campanha política, conhece política, quem está nessa seara há mais tempo, levanta a mão para mim. Pronto. Para vocês que conhecem política, tá meio esquisito, não tá? Tá meio esquisito ou não tá? Sim ou não? Sim. Tá meio esquisito. Fica parecendo que foi, não foi, que não sei o que não faz um barulho grande, não carrega multidões, não tem um bloco. Calma. Eu tô nessa jornada pela primeira vez. Eu também esperava que fosse algo diferente. Eu geralmente ando com meu marido. Ué, doutora, mas você não é pré-candidato ao Senado? Você tinha que estar com uma equipe enorme, você tinha que estar com uma aeronave para você tinha que estar com pelo menos um segurança, um cameraman, um não sei o quê, um organizador de campanha, um coordenador, não sei o quê, pelo menos uma equipe de 4, 5 pessoas, não sei o quê, Dançando pisadinha? Então entendam, não tenham dúvida da competência de João Roma. Nós temos feito um trabalho dia após dia, conversando, tratando as coisas com seriedade. Quem assistiu ele falar na Brado Rádio hoje? Ele falou, deu uma entrevista. Assista um programa que ele gravou com o Timóteo hoje na Brado Rádio pela manhã. Uma entrevista muito lúcida, que nós precisamos transformar o pensamento do nosso irmão, do nosso amigo, familiar, quem convive, o vizinho, com informação. Nós vamos mudar esse cenário com informação. Nessa mesma lógica, mesmo não tendo toda essa história robusta de campanha, o nome da doutora Raíssa Soares está crescendo. Vocês viram isso? Sim. Como é que é possível? Na espontânea, doutora Raíssa passa na frente de outro ponto. Como é que é possível se não tem essa coisa robusta? Porque nós estamos fazendo, gente, passo a passo. Passo a passo. E tem um propósito que a gente caminha junto. Passo a passo. Pessoa a pessoa. Esta eleição é uma eleição de informação. As pessoas não estão engolindo qualquer coisa, não. Gente que esteve agora na função, que está parlamentar. Eu fiquei sabendo que tem aí
pré-candidatos que hoje são parlamentares, que nunca foram numa tribuna falar um discurso. Como é que essa pessoa está querendo candidatar de novo? Não entendo. Quem não gosta de falar de público vira assessor. Assessor fala com a pessoa. Para eu ir pra frente, eu tenho que ir do front, eu tenho que manifestar, eu tenho que me posicionar. As pessoas têm que saber o meu pensamento, as pessoas têm que entender se eu tenho competência para enfrentar um sistema, as pessoas têm que entender o que a Raíssa pensa. Aí sim eu vou me colocar para as pessoas saber, olha, o meu posicionamento é esse, eu acredito nisso, e quando precisar de mim para fazer o bom, perfeito, agradável de Deus, eu estou aqui à disposição, dentro da legalidade, dentro de uma seriedade, com compromisso e com convicção. Essa é Raíssa Soares. Se não prestar Raíssa Soares, que é assim, não me cabe nesse cenário. Então as pessoas, vocês querem apoiar, as pessoas estão apoiando algum pré-candidato que não tem um histórico político. Mas olha a trajetória de vida. As pessoas têm trajetórias de vida para mostrar para vocês. Não vá no blá blá blá, não. Pesquisa, vai na rede social, vai no Facebook. As redes sociais hoje mostram o histórico das pessoas. E nós não trabalhamos com negociações. Porque tem gente, tá rolando, então estão dizendo que tá rolando malas e malas aí de apoio. Nós estamos fazendo o nosso trabalho um a um, grupos a grupos. E alguém recebeu aqui mortadela para vir cá? Não. Dinheiro para gasolina? Não. Então palmas para vocês. Palmas para vocês. Gente, é essa Bahia que é possível mudar, sim. É essa Bahia que nós acreditamos. E cada um aqui passa a ter uma responsabilidade de mudar o seu posicionamento e entender e trazer para você o grupo que está perto de você. Tire a dúvida do grupo que está perto de você. Leve informação. O que o governo Bolsonaro fez? Se ele não fez mais pela Bahia, é porque nós tivemos um boi na estrada que não deixou a bênção passar. O carregamento de bênção não passou para o estado da Bahia, porque infelizmente nós passamos por títulos de terra, por cidades que o prefeito não deixou o título de terra chegar. Porque politicamente não interessa. Aquele prefeito que os seus assentados tenham títulos, então ele não deixou chegar. Então somos nós que fazemos esse um a um. E aqui, com sabedoria. Não precisa dar tiro. Não precisa. Aquele guarda municipal hoje está sendo achovalhado em todas as mídias. Mas reagiu. Ele foi provocado e reagiu. Olha, tenhamos temperança. Porque a gente não adianta brigar. Adianta informar. Chama alguém, vem cá. A gente inaugurou a Casa Direita de Porto Seguro semana passada. E uma pessoa que estava passando, porque foi aberto, a gente fez no quarteirão, na rua, as pessoas pararam. E aí uma pessoa parou e falou, olha, pegou o microfone e falou, olha, eu era petista até ontem. Aí todo mundo olhou pra ele, parou, deu aquele silêncio assim. Mas um amigo meu aqui em Porto Seguro me chamou no escritório dele e me mostrou quais são os planos do Lula. Eu fiquei com vergonha de continuar apoiando ele. Eu agora sou Bolsonaro. Informação, estratégia. Façam algo que vai pegar aonde a pessoa poderia se tocar. Às vezes é no Auxílio Brasil que vai informar a pessoa que ela agora está ganhando 400, vai pular para 600 e ganha 200 reais se ela vai trabalhar. Isso é política Bolsonaro. Tudo isso que nós escutamos nesse vídeo, que o próprio Eduardo Bolsonaro está trazendo para a gente, mas são os benefícios que a gente vai esquecendo. Idoso não tem que ir mais no cartório para poder ele não precisa comparecer ao INSS para poder comprovar que está vivo. Começa a informatizar e simplificar a vida do empresário, simplifica a vida do pai de família, simplifica a vida do pequeno agricultor e incrementa. E aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos prosseguir no governo Bolsonaro. Aquilo que ele implantou, ele vai prosseguir. Quando as pessoas falarem para você, eu detesto o Bolsonaro, quem escuta isso aqui? Tem pessoas que não gostam da postura, da forma que ele fala. Sabe o que eu digo? Sabe o que eu falo? Você vai casar com ele? Não precisa gostar do jeito que ele fala. Precisa saber o que ele fez e faz. Essa é a diferença. Nós não tiramos dinheiro do país para construir nada fora. Os bilhões que foram destinados a outros países em troca de acordos políticos de poder deixaram de acontecer no governo Bolsonaro. Todo o investimento de infraestrutura foi para o nosso país. O Auxílio Brasil, o Brasil hoje é considerado um país que desponta no cenário de economia mundial. Nós estamos melhores do que vários países de primeiro mundo. Por uma gestão, por um trabalho. É isso que as pessoas têm que entender. E a oposição esqueceu tudo que Lula e os seus asseclas fizeram.
Parece que isso ficou no esquecimento. Parece que a Lava Jato foi um equívoco. Nós temos que lembrar com educação, sem briga. Mas faz a informação. Você lembra que Lula foi condenado em 3 instâncias? Que ele ficou preso e ele não foi perdoado, ele foi descondenado por uma articulação política para ele se tornar elegível. Entenda, os líderes do governo de Lula foram todos presos, as empresas lideranças que fizeram aquela coisa foram presos. Você lembra disso? Ah, doutora, eu lembro, mas o meu filho hoje é enfermeiro porque ele estudou no governo Lula. Entenda? O Simples usa isso como argumento por gratidão eterna. Sabe o que eu falo? É verdade. Lá atrás, quando se permitiu que se pudesse estudar o mais simples, muitos se formaram. Infelizmente, muitos endividaram. Você está lembrado que o FIES, quem perdoou a dívida foi Bolsonaro? Eu fiquei sabendo. Então, eu não ataco aquele que gosta, mas eu levo a ele informação de que lá atrás, bem no início, parecia que era alguém que estava saindo do povo em defesa da população. Só que ao longo do tempo eles se perderam. Esse é um argumento que eu tenho usado. Aqueles que são muito dedicados, que não conseguem enxergar que lá atrás já era um plano de alienação e de tomada de poder. Já era algo feito paulatinamente. Mas esse que é muito apaixonado, vamos trazer informação um a um. Cada um passa a ter aqui, para finalizar minha fala, cada um aqui passa a ter uma responsabilidade de preocupar quem está ao seu redor. Seu vizinho, seu amigo, conversa, tenha os números em mãos, guarde no seu celular os cards que falam do governo Bolsonaro, que fala das ações do João Roma enquanto ministro da Cidadania, que fala o que Alexandre Aleluia fez como vereador, qual foi o posicionamento que Alexandre Aleluia teve, o que Diego Castro tem feito, inclusive com as suas ações enquanto pré-candidato deputado estadual. São pessoas que merecem a nossa confiança. Assim como nós temos outros. Valdemar Borges é uma pessoa que eu falo, quando eu estive aqui em Juazeiro, eu tive uma aula, tudo sobre Codevasf, sobre canal da Batateira, sobre irrigante, sobre irrigação, sobre Sobradinho. É uma pessoa que é riquíssima, uma enciclopédia ambulante. Essa trajetória que todos têm, que estão se dispondo no Senado de falar assim, eu estou aqui para ajudar o capitão. Porque na verdade nós estamos aqui, porque nós temos um capitão no poder e é ele que nós vamos reeleger. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.